Bom dia, pessoal. Sextou. Sextou. Estamos aí. Olha só, legal. Já tem gente entrando aí. Muito legal. Fazer essa live aqui da Braclaw. Bom dia. Né? Bom dia aí o pessoal que está entrando. Que legal. Sejam todos bem-vindos. A gente vai hoje falar sobre imigração. Vamos responder as perguntas que vocês enviaram aí nos últimos dias. Muito legal. E a gente tem uma lista aqui, a Cris que está me ajudando hoje, ela está com uma lista aqui de perguntas que vocês enviaram durante a semana. Então eu espero que o pessoal que enviou perguntas durante a semana, que o pessoal esteja entrando, esteja assistindo, tenha lembrado que a gente vai fazer essa live aqui hoje. A gente faz essa live toda sexta-feira agora, né, 10 horas da manhã, quando possível. Tô vendo aí o pessoal chegando, bem-vindo pessoal, Fernanda, a Cris, obviamente. Vamos lá pessoal, bom dia a todos. Então, eu sou Danilo Brack, vocês sabem, sou advogado de imigração da Braclaw. Nós temos escritórios em Lowell, em Framingham, Orlando, Rio de Janeiro, e nós trabalhamos principalmente com imigração, né? Trabalhamos também com acidentes de carro, acidentes de trabalho. Trabalhamos com causas familiares, causas criminais, mas hoje o assunto do momento é imigração, né? Então, bem-vindos todos que estão chegando aqui. Estou vendo o Rodrigo chegando, estou vendo aqui o pessoal Max chegando. Bom dia a todos. Então, pessoal, vamos conversar sobre imigração hoje. Pois é. O que quer dizer Luiz, Flórida? Bom dia, Luiz, Flórida. Legal. Legal. O pessoal da Flórida está meio apavorado, né? Então a gente vai conversar também hoje sobre isso, sobre o que está acontecendo, sobre qual que é a minha visão em respeito a isso. Primeira coisa que eu quero falar, pessoal, é que é o seguinte, né? Muita opinião que a gente dá é baseada não só em conhecimento, mas também experiência, também algumas informações que às vezes a gente obtém, que são informações que levam a gente a ter certas conclusões, entendeu? Mas nada detalhado na pedra, né? A única verdade é Jesus Cristo. Então, bem-vindos a todos, ok? Passamos aqui uns 3 minutos, então, dando bom dia para todo mundo, certo? Então, é o seguinte, pessoal, primeiro de tudo, dá o like aí, né? Manda um joinha aí pra gente poder, para essa live ela publicar no timeline de outras pessoas, aí você vai ajudar que outras pessoas vejam que a gente está ao vivo. Primeiro. Segundo, se você puder aí, a setinha, você pode mandar o link dessa live para conhecidos seus, familiares e tudo mais, para poder ouvir o que a gente vai estar falando hoje sobre imigração. Eu também peço a você, pessoal, que baixe o aplicativo da Braclaw. Você pode baixar o aplicativo da Braclaw, dar uma força para o nosso trabalho e também ficar mais informado. Durante a semana a gente publica muita coisa, inclusive no aplicativo tem muita coisa que sou eu que publico diretamente, e no aplicativo você vai ter acesso a todo o material da Braclaw, inclusive coisas que já se passaram, que a gente falou no passado, né? Comentar sobre o que passou ontem na prisão daquela senhora em Worcester. Eu vi o que aconteceu, eu vou comentar sobre isso. Hoje a gente comentou um pouco sobre isso lá no programa do Beto Moraes, com a Rádio Manchete USA. Vocês sabem, pessoal, que eu faço entrevista com a Rádio Manchete USA todas as terças e todas as sextas-feiras, às 7 horas da manhã. A gente conversa por mais ou menos 1 hora, bate realmente um papo, responde algumas perguntas, mas a gente bate muito um papo. Eu e Beto, a gente concorda de discordar em algumas coisas, questão de visão, mas com todo respeito, né? Sempre. E hoje de manhã, inclusive, falamos sobre essa prisão que aconteceu, que a gente viu os vídeos em Worcester, e a gente vai conversar sobre isso hoje também, tá bom? Mas vamos começar primeiro dando para vocês o contato da Braclaw, que eu sempre esqueço. Então eu vou colocar aqui 978 453 7225, ok? Esse é o telefone da Braclaw para você. Agora eu vou colocar um pin aí.
esse é o telefone se você precisar ligar para a Braclaw para falar com a gente. Você liga nesse número e você pode marcar o seu apontamento, a sua consulta, falou? Você pode também mandar um e-mail para info@braclaw.com, você pode entrar no nosso website braclaw.com, você pode mandar inclusive uma mensagem pelo aplicativo, você pode fazer uma mini consulta pelo aplicativo, legal, né? Então, se você não tem o aplicativo da Braclaw, você está marcando bobeira. A gente usa muito o aplicativo da Braclaw para comunicar coisas assim do dia a dia para os nossos clientes, alertas, às vezes são artigos longos, às vezes são observações mais curtas, coisas do cotidiano que acontecem e é aquela coisa, tudo é supervisionado por mim, então é a minha opinião, é a minha visão, é o que eu vejo que está acontecendo, falou? Então, você pode baixar o aplicativo da Braclaw, ficar em contato com a gente, ficar sabendo o que está acontecendo no mundo de imigração. A gente vai comentar sobre esse caso de Worcester, nós vamos comentar sobre o que está acontecendo na nossa visão lá na Flórida, mas a gente vai começar com algumas perguntinhas, porque sexta-feira é o dia que a gente responde perguntas que o pessoal manda para a gente durante a semana, falou? Então, vamos lá. Cris, bom dia, qual que é a primeira pergunta? Vamos lá, bom dia pessoal. A primeira pergunta é da Vanessa. A Vanessa disse, filha americana, 18 anos, no militar. Já pode pedir o PIP militar para os pais ou só com 21 anos? Eu consultei com uma Vanessa, não faz nem muito tempo, que fez exatamente essa pergunta. Não imagino que seja a mesma pessoa, porque eu respondi a pergunta dela no apontamento. Mas então eu vou dar a mesma resposta. Filhos não podem aplicar para os pais antes de completar 21 anos. Não existe exceção na lei para isso. Filhos não podem aplicar para os pais antes de completar 21 anos. Inclusive já houve até uns anos atrás um caso que eu peguei que a família estava furiosa porque eles tinham contratado um pessoal que não era advogado. E esse pessoal pegou e enviou a aplicação alguns dias antes da pessoa qualificar. Poucos dias antes da pessoa qualificar. Mas, consequentemente, a imigração, eles identificam a data de qualificação como sendo a data que é protocolado. Então, se protocola, mesmo que seja um dia antes de completar 21 anos, a aplicação do filho é rejeitada. Filho não pode aplicar para os pais antes de fazer 21 anos. Não tem exceção para isso. Certo. O Dom disse aqui. Bom dia. Eu estive nos Estados Unidos, saí e vim embora com o status legal. Tinha autorização para trabalhar por asilo político. Eu já havia passado pela corte e só faltava mais uma para confirmar. Eu quero aplicar para o visto. Eu posso? Bom, vai depender de algumas coisas, né? Teria que marcar uma consulta para a gente poder analisar o seu caso. Meu entendimento é que está no Brasil, aparentemente está no Brasil. E meu entendimento é que foi embora antes da corte encerrar. Aí, nesse caso, se você for embora antes da corte encerrar, você tem uma ordem de deportação por não comparecimento, o que vai tornar difícil você conseguir um visto, primeiro. Segundo, se você ficou além do prazo durante a sua estadia nos Estados Unidos, você automaticamente tem uma barra possivelmente de 10 anos. Essa barra é obrigatória e você nem qualifica para sequer aplicar para um visto antes disso. Após essa barra ser cumprida, você qualifica para aplicar para o visto, mas é aquela coisa. Seu histórico é levado em consideração quando você pede um visto. Aplicar para visto, todo mundo pode aplicar, mas o seu histórico, toda a sua trajetória, ela conta a favor ou contra você na aplicação de um visto. Mas sem ter muito mais informação, sem marcar um apontamento, eu não vou ter como te aconselhar no seu caso. Essas perguntas são mais generalizadas, a gente pode dar umas respostas mais generalizadas. Agora, quando você quer realmente uma olhada, quer uma verificada da sua situação específica, você tem que marcar um apontamento com a gente, tá bom? Tá aí o telefone e você pode também mandar um e-mail para info@braclaw.com
e marcar um apontamento com a gente. Hoje em dia a gente atende no mundo inteiro, né? Não só eu atendo quando eu vou a Orlando, por exemplo, mês que vem eu vou estar em Orlando, quando eu vou ao Rio de Janeiro eu atendo, entendeu? Mas a gente pode atender também por vídeo. Hoje em dia a gente atende para vídeo em todo lugar. Uns tempos atrás eu atendi um casal na Polônia por vídeo, né? Então é possível a gente fazer esse tipo de coisa também. Tomar um cafezinho aqui. Só para animar, já tomou quantos hoje? Esse é o meu, acho que é o quarto. Tô devagar hoje. Hoje eu tô maratonista, hoje eu tô maratonista, não tô de sprinter. Tá certo. Vamos lá, pergunta da Cida. A Cida disse, bom dia, tenho passaporte italiano, mas o meu tempo aqui está vencido. Qual o seu conselho? Meu conselho, minha filha, muito joelho no chão, para não ser parado pela imigração. Esse é o primeiro conselho. Rimou. Até rimou, né? Pois é, muito joelho no chão para não ser parado pela imigração. É verdade, pô, podia virar... Eu sou crente, senão ia virar samba. É aquela coisa, Cida, brincadeiras à parte, você vai ter que se cuidar muito. Né? Isso é um alerta que eu já dei, já escrevi sobre isso, então o pessoal que tem o aplicativo da Braclaw já deve ter lido alguns artigos que eu escrevi sobre isso, sobre a situação relacionada com o passaporte europeu. Passaporte europeu, para quem não sabe, concede o direito à pessoa pedir algo que é um ESTA. Né? Em vez de ter que passar por todo o procedimento de um visto, ele passa por um procedimento mais direto, mais fácil, que se chama de ESTA. Consequentemente, a pessoa ela entra não com um visto, mas com uma autorização especial para fazer um turismo de até 3 meses nos Estados Unidos, mas sem visto, né? Apenas usando o passaporte. Meio que uma entrada entre países irmãos. É parecido com o que acontece dentro da Europa, né? Nos países. E aí o que acontece? Parte do acordo que existe entre os Estados Unidos e a União Europeia para a emissão desse ESTA é que a pessoa que passar da data, ela vai ter vários dos direitos que normalmente existem para imigrantes indocumentados limitados. Um desses direitos, por exemplo, é que se você entrou com um passaporte europeu pelo ESTA, você não tem direito à fiança caso você seja detido pela imigração. Então a gente sabe, por exemplo, vamos falar mais sobre isso mais tarde, mas a gente sabe que um imigrante indocumentado que é pego nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que a gente faz, a gente avalia a possibilidade e prepara um pedido de fiança, né, para pedir para o juiz de imigração que a pessoa seja liberada sob fiança e aí pagando essa fiança, a pessoa recebe uma liberdade condicional enquanto o processo continua. E aí ela vai responder o processo em liberdade, né, o processo de deportação. Bom, se você entrou com o passaporte europeu com ESTA, você não tem direito à fiança. Portanto, se você for pego nos Estados Unidos, por estar passado do tempo, você automaticamente vai ficar preso. Se você tiver o direito de pedir um documento através de um familiar, ou quiser pedir asilo, o que seja, você vai ficar preso enquanto você espera o desvendar do processo sem possibilidade de liberdade sob fiança. Então é muito importante as pessoas que entraram com o passaporte europeu entenderem isso. E não adianta depois que você entrou com o passaporte europeu dizer, não, mas eu sou brasileiro, eu tenho outro passaporte. O que vale é como que você entrou nos Estados Unidos. Então, meu conselho, se você entrou com o passaporte europeu, primeiro, muito cuidado. O cuidado tem que ser extra. É um cuidado maior do que uma pessoa, por exemplo, que tem uma ordem de deportação. É até maior. Primeiro. Segundo, se a pessoa entrou com o passaporte europeu, ela não pode trocar de visto, porque ela entrou sem visto. Com o passaporte, mas não tem visto para trocar. Então ela não tem como trocar. Ela não tem como estender, né? Os 3 meses que é concedido é um máximo sem possibilidade de extensão. A única coisa que ela poderia fazer seria, se por acaso houver um casamento, ela pode legalizar através de um casamento ou ela pode legalizar através de um outro processo familiar, como se ela tivesse entrado com visto. E aí as normas normais de uma pessoa que entrou com visto e passou da data se aplicam a ela. Entendeu? Mas isso é no caso de legalização através de um processo familiar, o mais comum é através do casamento. Perfeito. O
Os americanos em Boston pergunta: Visa U aprovado e já deu entrada para o GG. GG, não sei se é o green card que a pessoa está querendo se referir. Deve ser GC. GC. Posso cancelar o asilo que não foi visto, não teve nenhuma corte? Pode cancelar este caso? É possível você fazer o pedido, né? Você vai ter que analisar com o seu advogado de imigração, primeiro, a possibilidade, segundo, as ramificações de pedir o cancelamento desse asilo, né? Cada pedido de asilo tem que ser analisado, você tem que analisar com o advogado que tem o seu caso, os riscos e os benefícios de você pedir o cancelamento desse pedido de imigração que foi protocolado e não foi julgado ainda. Muitas das ocasiões, nesse caso, talvez a tendência seria que pedisse a retirada, mas somente o advogado que está lidando com o seu caso vai saber como aconselhar você diretamente. Certinho. Agora uma pergunta de Oliveira. Voos domésticos somente com passaporte? Somente com passaporte? Não entendi o resto ali da pergunta, mas um pouco sobre os voos domésticos. Como a pessoa pode viajar nesse momento? Bom, eu fiz uma live especial, né, quarta-feira, 2 dias atrás, dia 7 de maio, né? Eu fiz uma live especial, estava lá no escritório nosso de Framingham. Por incrível que pareça, durante o período da live eu não ouvi nenhum trem passando. E você sabe que é famoso eu estar entrevistando ou fazendo um vídeo em Framingham e aí passa o trem, porque o trilho do trem passa do lado do escritório. Então é aquela barulheira. Não sei como que... Eu não ouvi, talvez o pessoal que ouviu a live talvez tenha ouvido o trem, mas eu estava tão entretido na live, no assunto da live do Real ID, que eu até nem prestei atenção. Mas o que acontece? Um passaporte válido de qualquer país que tem relações com os Estados Unidos, ele é considerado como um Real ID, ok? Então, ele preenche os requerimentos mínimos de reconhecimento federal de identificação dos Estados Unidos. Real ID é isso. O Real ID é um patamar mínimo que eles estabeleceram para que uma identidade seja reconhecida a nível federal, né? Mesmo que seja uma identidade emitida por um estado. Então, todos os documentos que são reconhecidos em nível federal, cartão de passaporte ou passaporte, por exemplo, que são os mais comuns, eles já automaticamente são reconhecidos pelo governo federal como Real ID. Né? O questionamento sempre foi as carteiras de motorista, porque cada estado emite a sua, cada estado tem os seus requerimentos, cada estado tem os seus filtros e tudo mais. Então, para poder encaixar todas as carteiras de motoristas diferentes de cada um dos estados nesse patamar mínimo, é que levou esses anos todos. Lembrando que o Real ID é uma lei lá do Patriot Act, lá atrás em 2003, 2004, então não é algo novo. Mas levou esse tempo todo para que todos os estados encaixassem e entrassem, começassem a produzir licenças que se encaixassem nesse patamar mínimo, nesse nível de requerimento mínimo. Consequentemente, um passaporte brasileiro, por exemplo, válido, ele é considerado um Real ID, certo? Mas, como eu falei na live de quarta-feira, cada um agora vai ter que se reavaliar sobre o risco de viajar ou não, entendeu? Porque mesmo seu passaporte brasileiro sendo válido e reconhecido como Real ID, agora você tem que analisar se isso é um risco a mais, primeiro, você viajar nesses tempos, segundo, se é um risco aceitável para você. A gente sabe que o governo não vai ter condições de deter todo mundo, mas a gente também não sabe quantos serão detidos ou se haverão detenções de pessoas, por exemplo, que estão indocumentadas viajando pelo aeroporto. Eu tenho as minhas opiniões e eu acho que nos próximos 30 dias essas opiniões serão confirmadas ou não. A gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. Mas em termos apenas de qualificação da identidade, passaporte, ele é considerado um Real ID. Certo. A Daisy aqui perguntou,
Bom dia, doutor. Quanto tempo para chegar ao Green Card de casamento após voltar da entrevista do Brasil? Ok. Bom, você fez a entrevista no Brasil, eu assumo, e você teve o Green Card aprovado na sua entrevista no Brasil. Então eles devem ter colocado uma estampa no seu passaporte, que é a estampa de imigrante, né? O visto de imigrante. Pessoal, para quem não entende, funciona assim. A maioria dos vistos são vistos de não imigrantes, certo? Então, visto de religioso, visto de estudante, visto de turista, é tudo visto de não imigrante, porque a pessoa está sendo autorizada a vir para um propósito que não é permanente. Quando a pessoa tem um Green Card aprovado, ela recebe o visto de imigrante, porque ela agora recebeu o Green Card, a autorização para residir nos Estados Unidos permanentemente. Então é um visto de imigrante. Quando você faz a entrevista fora do país e eles aprovam o seu Green Card, o seu visto de imigrante, eles colocam então o visto de imigrante no seu passaporte. Eles não te entregam o cartão no consulado, né? Os consulados não produzem o cartão de Green Card. Eles produzem apenas o visto de imigrante. Esse visto geralmente é válido por 6 meses. Então a pessoa, do momento que é aprovado, que eles dão o visto, a pessoa tem 6 meses então para, né, arrumar suas coisas e mudar para os Estados Unidos, certo? A pessoa chega aqui nos Estados Unidos. Então agora a resposta para a pergunta dele, depois dessa explicação toda, que eu falo pra caramba, né, é o seguinte, você agora, quando você é aprovado e vem para os Estados Unidos, você tem que pagar a taxa da emissão do cartão. Tem uma taxa para eles emitirem o seu cartão, né? Então, você tem que fazer um login com aquela documentação que eles te entregaram, você tem que pagar a taxa da emissão do cartão, e aí o cartão, normalmente, questão de 30 dias chega o cartão. Já vi demorar até 2, 3 meses, e já vi levar coisa de 1 semana. Mas é bastante normal levar tipo 1 mês. Mas isso é só depois que você pagar a taxa do cartão. Enquanto você não pagar a taxa do cartão, eles não vão emitir o cartão para você. Agora é a hora da aguinha, tem que tomar uma aguinha. É o equilíbrio, né? Vou mostrar aqui. Equilíbrio. Tá Aí, a garrafa. Olha a minha garrafinha nova. O Luiz Flávio. Bom dia, doutor. Com algumas truculências de alguns agentes de imigração, tenho muito receio, pois sou deficiente e queria saber como eu devo me portar perante uma determinação da imigração, uma detenção. Ok, bom. Meio que forçadamente agora a gente vai ter que falar também sobre o caso de Worcester, né? Eu acho que se aplica o caso de Worcester, que aconteceu aí aparentemente ontem. Então, vamos lá. Eu acho que conversar sobre o caso de Worcester, eu acho que vai responder um pouco da sua pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Pessoal, já fazem pelo menos uns 3 meses, desde que o governo Trump assumiu e emitiu essas ordens relacionadas com imigração, quem me assiste desde o começo deve ter ouvido muito eu falar que o meu conselho pessoal é que você coopere com as autoridades, certo? Eu já falei isso muito, falei isso na rádio com o Beto Moraes, falei isso na rádio com o Ronald Faria, falei isso na rádio com o Eduardo de Oliveira, já escrevi sobre isso e fiz muitos vídeos sobre isso. Isso é a minha opinião pessoal, ok? Eu sempre, hoje de manhã eu tentei explicar isso também no programa do Beto Moraes. Eu penso que a gente tem que olhar as coisas com os olhos de o que é melhor para mim em curto prazo, o que é melhor para mim longo prazo, certo? A situação de Worcester ontem, eu estava olhando, foi uma reação da comunidade, ou pelo menos dos vizinhos, das pessoas que estavam em volta, que é uma reação meio que impulsiva, tentando um objetivo curto prazo, que seria que a pessoa não fosse detida ali naquele momento. Qual que é o problema que isso representa? Primeiro, que você está lidando com forças maiores do que você. Segundo, que mesmo que o ICE tivesse decidido, não, beleza, vamos embora aqui para não causar tumulto, eles vão esperar no outro dia. Eles vão esperar no outro dia, eles vão esperar um dia que ninguém tá esperando, entendeu? Vão seguir a pessoa, vão, sei lá, vão esperar a pessoa
entrar num drive-thru do McDonald's e aí vão encurralar a pessoa ali, prender a pessoa ali, ou eles vão esperar a pessoa sair do carro e caminhar para dentro do market basket e no caminho vão prender a pessoa, entendeu? Então, tipo assim, se eles querem prender a pessoa, eles vão prender a pessoa, essa é a minha opinião. Inclusive eu tenho um cliente que foi isso que aconteceu, estava num drive-thru, né? E eles já estavam esperando o cara na casa dele, entendeu? Mas esperaram entrar no carro, esperaram dirigir, e aí de repente quando ele dirigiu um pouco e entrou no drive-thru de um restaurante, eles simplesmente pegaram e encurralaram o carro na frente e o carro atrás, na entrada e saída do drive-thru, e aí vieram e prenderam a pessoa. E agora a pessoa, a gente está representando, e agora a gente está requerendo os seus direitos, né? E os procedimentos legais da maneira correta perante a Corte de Imigração. Aí eu pergunto para você, aquilo que aconteceu ontem serviu de vantagem, de benefício para alguém? Eu posso ficar revoltado com certas coisas, mas na maioria das vezes, se eu tentar agir com as minhas mãos, a coisa vai ficar pior, certo? Então, existe um sistema. A gente pode discordar de ações de pessoas, mas nós precisamos acreditar no sistema. Esse sistema existe há 250 anos. Os Estados Unidos vai fazer 250 anos o ano que vem, essa Constituição. É a Constituição vigente mais velha que existe no mundo e é a Constituição que mais deu certo, né? Eles chamam de o experimento que deu certo. Então, apesar de haver falhas, porque são humanos, homens falhos que projetam um sistema, a gente precisa acreditar que no final a justiça vai prevalecer. E as pessoas têm direitos, mesmo sendo imigrantes, as pessoas têm direitos, certo? Obviamente vão arcar com consequências das suas ações, mas elas têm direitos. Então, eu pergunto, aquela situação toda ontem de Worcester era necessária? Quer dizer, o ICE vai prender uma pessoa, de repente, outras pessoas que não são o alvo do ICE resolvem interferir. Para começo de conversa, você não tem nenhum tipo de receio de interferir numa ação onde tem oficiais armados? A gente fala, hoje de manhã, por exemplo, a gente estava falando com o Beto falou assim, porque tem agentes que são muito truculentos, que não devem... Eu digo, tem agentes que não deveriam nem ser agentes, existem policiais que não deveriam ser policiais, né? Isso aí acontece em todos os meios, existem advogados que não deveriam ser advogados, né? Agora, você realmente vai confiar que essa pessoa vai estar sob controle, uma pessoa armada o tempo todo, e você ali provocando, você ali agredindo, atacando, interferindo e tudo mais? E se o maluco, naquela hora, o cara dá um surto? Entendeu? O cara dá um surto. E aí? Depois que aconteceu, não adianta chorar. Derramou o leite, não adianta mais chorar. Então, eu olho muito a situação de o que é curto prazo, bom a curto prazo, o que é bom a longo prazo, certo? Essa pessoa, ela tem os seus direitos, né? O que me foi reportado, e obviamente eu não sou advogado do caso, eu não tenho nem ideia, mas o que me foi reportado é que essa pessoa, o ICE, foi atrás porque ela teve uma corte de imigração e não compareceu. Então, agora vai a primeira coisa. Se você tem uma corte de imigração, não deixe de comparecer. Segundo, se você tem um processo de deportação, uma corte de imigração, contrate um advogado competente, ok? Não deixe para esse tipo de coisa acontecer com você ou com um familiar seu. Contrate um advogado competente, consulte com um advogado, vá na corte, peça tempo para a corte para poder contratar um advogado, o que seja, mas não deixe de comparecer na corte, ok? As pessoas não são presas em corte. Uma pessoa que comparece em corte não é presa na corte. Eu pratico há 20 anos. Nunca vi uma pessoa ser presa em corte de imigração. Nunca. Em 20 anos. Nunca nem ouvi falar de uma pessoa ser presa em corte de imigração. Ok? Porque é um processo administrativo, você tem direitos, você perde o processo, mesmo que você perde o processo, você você reserva o direito de apelo, você tem 30 dias para apelar, aquela coisa toda. Se a pessoa está comparecendo na corte,
Não existe por que essa pessoa ser risco de fuga ou nada. Agora, a pessoa não vai na corte, ela se torna uma fugitiva da justiça. E isso vale para qualquer corte. Se você não vai numa corte de trânsito, você é um fugitivo da justiça. Entendeu? E você não quer estar com essa tarja no seu nome. Aí agora traz riscos maiores para você. Certo? Então, outra coisa, aí outras pessoas que não são legais resolvem interferir com essa ação. Pessoal, uma ação policial, ou uma ação de uma autoridade, ou uma ação de um chefe, ou uma ação de uma polícia ou do ICE, ela ser correta ou incorreta, ou ela ser legal ou ilegal, não é no meio da rua que se discute. É na corte. Entendeu? Discussão no meio da rua vai dar mal pro mais fraco. Quem que é o mais fraco? É o imigrante, é o desarmado. Entendeu? Então, eu acho que é um absurdo se o ICE vem, você querer resistir fisicamente. Ok? É uma coisa, você tá dentro da sua casa, o ICE bate na sua porta, você se recusa a abrir a porta. Beleza? Isso é um direito seu, você está dentro da sua casa e o ICE não tem direito de invadir a sua casa. Certo? Eu estou aqui no meu escritório, por exemplo, porta está fechada. Porta do nosso escritório é trancada por motivos de segurança o tempo todo. Se o ICE bater na eu posso estar aqui sozinho. Eu sou cidadão americano. Eu posso estar aqui dentro do escritório sozinho. I don't care. ICE bateu na porta. Não vou abrir a porta. Não pode entrar. Mas passa o papel por baixo da porta. Entendeu? Então, tipo assim, eu tô dentro do meu território, meu direito. Eles não têm o direito de entrar se eu não autorizar. Beleza. Mas no meio da rua? No meio da rua eles têm. Entendeu? No meio da rua eles têm direito. E outra coisa, aí eles vão e agem, como o irmão aí falou, com truculência, entendeu? Aí você vai o quê? Vai agir com truculência contra eles? Como eu falei, são oficiais, são armados. Aí acontece de outras pessoas serem presas quando eles estavam ali para prender uma. Eles estavam ali para prender uma e eu ouvi falar que levaram 2 ou 3. Certo? Sem falar o fato de que a própria polícia local poderia autuar outras pessoas se essas outras pessoas interferiram com a ação, se essas outras pessoas cometeram qualquer ato de intimidação, mesmo que com palavras, ou qualquer tipo de agressão. Por exemplo, tentar tirar o braço do oficial, alguma coisa assim. Isso é agressão. Entendeu? Então, nós temos que usar mais o nosso cérebro e menos a nossa emoção. Novamente, benefício curto prazo seria tentar que essa pessoa não seja presa ali naquele momento. Mas o benefício longo prazo é que essa pessoa não seja deportada. Certo? O ICE prender é apenas prender, não é deportar. Eu posso lhe falar que nos últimos 20 anos são inúmeros os casos de pessoas que foram detidas pelo ICE e que aqui na Braclaw nós conseguimos soltar. Nós inclusive temos casos de pessoas que foram presas pelo ICE e que hoje são cidadãos americanos. Entendeu? Através do nosso serviço aqui na Braclaw. Entendeu? Agora, eu não tenho nenhum cliente que a gente conseguiu liberar da Corte de Imigração, mas que reagiu da mesma maneira, truculentamente, com o ICE quando o ICE foram deter. Pelo contrário, funciona a seu favor se você cooperar com as autoridades. E você agir, mesmo que eles estejam agindo truculentamente, vou usar essa palavra, gostei dessa palavra, truculentamente, se eles estão agindo truculentamente com você, funciona a seu favor você ter o autocontrole, você ser o maduro nessa situação e você decidir, a minha luta não é aqui, no meio da rua, a minha luta é na corte. Contratar um profissional apropriado para poder te ajudar com isso. Ok? Então, essa é a minha opinião. Certo? Então, eu respeito se as pessoas têm uma opinião diferente. E eu não discordo de que eu já vi situações do ICE que são absurdas e revoltantes. Como, por exemplo, eu falei num vídeo meu, eu fiz um vídeo especificamente sobre aquele oficial que pegou e enfiou a marreta num carro em New Hampshire.
E eu falei que aquele policial deveria de responder processo criminal, aquele policial do ICE, deveria responder processo criminal por aquilo que ele fez. Ok? Mas, ao mesmo tempo, eu absolutamente louvo, entendeu? E apoio a ação do imigrante que estava dentro do carro. Entendeu? Que não reagiu da mesma maneira. Ok? Vamos se colocar na minha situação, advogado. Eu não sou advogado daquele pessoal. Ok? Estou falando de caso reportado para outros. Mas aquele caso, por exemplo, onde aquele policial foi e enfiou a marreta no carro, papapá, aquela coisa. Meu irmão, eu agora vou pegar esse vídeo e eu vou mostrar na corte de imigração. E a hora que o ICE, que o advogado do ICE for tentar falar que o meu cliente é risco de fuga, eu vou dizer, eu gostaria de mostrar esse vídeo aqui. E agora eu vou mostrar o vídeo do meu cliente dentro do carro, com um oficial do ICE sentando a marreta no carro, e o meu cliente calmamente pedindo para ele parar. E o meu cliente calmamente se rendendo e dizendo, não, pode me levar, deixa minha família em paz. E eu vou usar isso para virar o jogo em favor do meu cliente. De que apesar do ICE ser injusto, truculento e violento, meu cliente foi sano, foi sereno e cooperou com as autoridades. Você vira o feitiço contra o feiticeiro. Ok? Então, a minha opinião é essa. A minha opinião é que nós temos que parar de agir na emoção e agir com a razão. Imigrante tem direito. O imigrante, mesmo estando fora de status, ele tem direitos. Ok? E o lugar para argumentar o direito dos imigrantes não é no meio da rua, com um oficial de imigração que não é um advogado, que não é um juiz, que é uma pessoa sob estresse, fazendo bem ou fazendo mal, fazendo o trabalho dele armado. Não, o lugar para argumentar isso é na corte de imigração. E se valer depois um processo criminal contra o policial, se valer um processo por violação de direitos humanos, civis, ou o que seja, isso é uma outra história, mas isso vai ser em corte. Isso não é no meio da rua. Entendeu? Então eu espero que essa casualidade que aconteceu lá em Worcester ontem, ela sirva para pelo menos alertar a comunidade que não é assim que a gente faz as coisas. Lembrando que Martin Luther King revolucionou esse país usando uma campanha anti-violência, certo? E ele mudou completamente esse país com uma campanha de anti-violência. Ele fez, inclusive, ele teve discórdias com muitos outros líderes negros, incluindo Malcolm X, né, relacionados com o jeito de prosseguir, porque alguns queriam agir na emoção e usar de violência. O branco bate na gente e a gente vai bater de volta. E isso não funcionava. Martin Luther King, sem nunca levantar a mão, confiando em Deus e usando a cabeça e usando o raciocínio, ele mudou esse país. Completamente. Eu realmente aconselho todo mundo que puder, ok? Hoje é sexta-feira, você quer assistir um filme? Procura o filme Selma. É o nome de mulher, né? Selma. Procura o filme Selma e assiste esse filme. Você vai entender exatamente o que eu estou falando sobre Martin Luther King. Vamos lá, Cris. Vamos trabalhar. Até eu agora fiquei aqui, ó. É isso, gente. Muito esclarecimento. Bom, vamos lá então. Mais 2 perguntinhas? Vamos lá. Já estão quase 1 hora de live hoje, gente. Ficou animado. A Joyce perguntou aqui. Para quem vai tentar um visto no Brasil e tem um familiar sem status aqui nos Estados Unidos, tem alguma coisa que pode ser feita para ajudar? No caso, a minha mãe quer tentar um visto para vir só passear. Olha, é aquela coisa. Nós sabemos que para você obter um visto para os Estados Unidos, você tem que demonstrar algumas coisas. Primeiro, você tem que mostrar o que você vai fazer, qual a sua intenção. Segundo, você tem recursos suficientes para fazer aquilo que você está se propondo. Terceiro, você tem raízes no seu país de origem que assegurem o oficial de imigração que você vai vir para os Estados Unidos e vai retornar para o seu país de origem. Então, concentra nessas 3 coisas, ok? Ter um plano específico do que você vai fazer, onde você vai, o que você vai fazer e tudo mais. Segundo, mostrar que você tem recursos mais do que suficientes para fazer tudo isso que você propõe fazer. E terceiro, mostrar que
não há sombra de dúvida que você vai retornar para o seu país de origem, certo? Então, tem gente que mostra, por exemplo, que tá... eu tô na faculdade, entendeu? Eu tenho propriedades, eu tenho business, eu tenho não sei o quê. Eu tenho uma... eu cuido da minha mãe. Eu sou a única pessoa que cuida da minha mãe aqui no Brasil e ela, entendeu? Essa é a situação médica dela, por exemplo. Ok? Então, tem várias coisas, né? Que você pode... Nada é 100% dispositivo, mas você vai marcando pontos com o oficial do consulado e vai convencendo eles a te dar o visto. Não existe uma fórmula mágica, é uma questão realmente de tentar caso a caso. Eu já tive casos de pessoas que nem eu acreditava que eu consegui o visto e conseguiram, e nós já tivemos casos de pessoas que não dá para acreditar que não conseguiram o visto. Mas a pessoa, ela indica que tem um familiar aqui ou melhor não falar nada sobre isso? Aí vem a questão de $1 milhão. E o problema fica sendo o seguinte. Se você tem um familiar aqui e perguntam diretamente para você se você tem esse familiar aqui, se você responder que não, você agora está mentindo, né? Se você falar que não sabe, você está intencionalmente omitindo uma informação material que pro oficial de imigração, pro oficial, o agente do consulado, é literalmente a mesma coisa que mentir, né? Então isso é fraude migratória e aí você recebe uma barra para sempre. Esse é outro ponto, pessoal. Mentir numa aplicação de visto coloca uma barra eterna para você, ok? É melhor ter um pedido de visto negado e aí você tenta de novo depois, do que você tentar mentir para conseguir um visto, eles descobrirem e aí você nunca mais consegue um visto, certo? Então o problema fica sendo esse. A minha opinião, e novamente é uma opinião minha, ok? É que você usa da verdade e deixa Deus fazer o resto. Se Deus quiser trazer você aqui, Deus vai trazer você aqui, né? Lembrando que Jesus é a verdade e a verdade vos libertará. A Bela disse, ouvi dizer que o Green Card agora vai ter uma espera de 5 anos. Isso é verdade? Não tem nem ideia o que você está falando. Aí são rumores em cima de rumores, né? Então vai ter uma espera de 5 anos. Aí com certeza passa um mês, quem inventou essa história vai estar vendendo para você um meio de você passar na frente da fila de 5 anos. Garanto, isso aí é garantido. Primeiro eles inventam o obstáculo, depois eles inventam a fórmula de passar por cima do obstáculo que eles mesmos criaram, né? Então, cuidado com isso aí, pessoal. Não tem nada disso. Existem classificações diferentes de Green Card, muitas classificações, ok? Você tem o Green Card por casamento com cidadão americano. Você tem Green Card por casamento com quem tem Green Card. Você tem Green Card através de filho americano. Você tem Green Card através de corte de imigração, diferentes processos. Green Card através do visto U. Green Card através do asilo. Green Card através de irmão. Green Card através de... Entendeu? São classificações diferentes. E todas essas classificações, elas são regidas pelo Congresso americano. O Congresso americano, todos os anos, eles vão e dizem assim, olha, para esse Green Card aqui, através do casamento com quem tem Green Card, esse ano pode aprovar 20 mil, por exemplo. Então, se tiver 40 mil na fila, a previsão é que vai levar 2 anos para poder aprovar todos os que estão na fila, certo? Mas se eles vão e falam assim, não, esse ano pode aprovar 20 mil dessa classificação aqui, só tem 15 mil na fila, vai levar menos de 1 ano para aprovar todo mundo. Vocês entenderam como é que funciona? É assim. Perfeito. O Gustavo falou ali que ele fez uma pergunta e que está na fila. Gustavo, repete, por favor, porque não apareceu pra gente. Não tá? apareceu lá. Agora uma pergunta aqui também que a gente recebe muito, que é: o que acontece com os meus filhos se a gente for preso por algum momento pela imigração ou se a gente for deportado? Bom, são perguntas diferentes, né? São perguntas diferentes. Pessoal, eu já fiz vários vídeos e eu aconselho vocês a darem uma olhada nos vídeos que a gente tem aqui no nosso Instagram, nos vídeos que a gente tem principalmente no aplicativo da Braclaw, porque a gente fala muito sobre isso. Eu tive um vídeo que eu falei especificamente, acho que foi 1 mês atrás, um pouquinho mais talvez. Eu falei especificamente, fiz um vídeo todo sobre isso, sobre a diferença de você ser deportável, estar em deportação ou ser deportado.
Existe uma grande diferença entre as três coisas, ok? Você ser deportável. Simplesmente, qualquer pessoa em violação imigratória, ela se torna deportável. Então, por exemplo, uma pessoa que entrou com visto e passou do prazo. Uma pessoa que entrou com passaporte europeu e passou do prazo. Uma pessoa que entrou pelo México. Uma pessoa que tem ordem de deportação, ok? Todas essas pessoas, elas são deportáveis. Uma pessoa que entrou com visto de turista e está trabalhando ilegalmente, sem autorização. Tudo isso é deportável. Quer dizer que você está na condição de que você poderia ser deportado. Primeiro. Aí vem a segunda parte. O que é estar em deportação? É quando oficialmente você é colocado em processo de deportação. E você pode ser colocado em processo de deportação sendo detido pelo ICE ou não. Certo? O ICE pode, muito facilmente, eles podem simplesmente emitir a carta de comparecimento em corte para você mandar para sua casa. Né? Contrário ao que corre por aí, nem todo mundo está sendo preso. Ok? Muita gente é liberada. Ok? Eu já tive gente sentada aqui no meu escritório nesses últimos 2 meses que falaram que estiveram junto de agentes do ICE que checaram eles e mandaram embora. Essas pessoas podem receber na casa deles e posteriormente uma carta dizendo, você vai ter que comparecer na Corte de Imigração no dia tal. Entendeu? Isso é estar em processo de deportação, diferente de ser deportável, é o passo a mais. Depois vem ser deportado. Ser deportado é o ato onde a pessoa fisicamente sai dos Estados Unidos, certo? Após uma ordem de deportação ou porque a pessoa está ilegal e a pessoa sai do país voluntariamente. Aí, nesse caso, ela está se autodeportando. Beleza? Então, muito cuidado sobre essas 3 diferenças. Em relação a você ser detida, primeiro, ainda continua sendo direcionamento do ICE de que eles não prendam um casal, principalmente um casal que tem filhos menores de idade, ok? Então, é direcionamento que eles não prendam os 2 do casal. Não, pode acontecer? Pode. Principalmente, por exemplo, a situação que nem ontem de Uster. Vai que o ICE está tentando prender a mulher e o cara entra no meio da briga, o cara vai preso também. Aí, nesse caso, Mas aí tem a ver com o que aconteceu ali na hora. Certo? Mas ainda continua sendo o direcionamento do ICE. Eu chequei 3 semanas atrás, quando eu estive no ICE, eu conversei com 2 oficiais de imigração, me garantiram isso. Me garantiram que o direcionamento continua, não prende os 2. Pode até prender um e colocar pulseira no outro, né? A bracelete ou tornozeleira, mas eles não prendem os 2. Primeiro. Segundo, se você tem filhos, você decide o que fazer com seus filhos. Né? Não vamos esquecer que há 2 semanas atrás, por exemplo, estava sendo assim publicado em todo lugar, todo mundo estava ultrajado, né? Porque um juiz de imigração havia ordenado uma senhora deportada e ela escolheu levar o seu filho americano, acho que de 2 anos ou 3 anos, com ela. E aí as manchetes foram: juiz deporta criança americana junto com a mãe. Mas não foi isso que aconteceu. O juiz americano ordenou a ordem de deportação da mãe e a mãe escolheu levar a criança com ela. E a mãe levou a criança com ela. A criança não foi deportada. Falei isso muito na rádio, fiz um vídeo sobre isso. Um americano não pode ser deportado. Mas é aquela coisa, você vai deixar sua criança para trás? Já vi situações onde por necessidade as pessoas deixaram a criança para trás, né? Deixaram com um parente, com o que seja. Mas, na grande maioria das vezes, as pessoas escolhem levar os seus filhos. Então, o que faz é que você leve os seus filhos. A Pri Caroline perguntou: meu marido está aqui há 10 anos, o visto já está vencido. O patrão americano quer ajudar ele a se legalizar. Tem processo para esse tipo de caso? Não tem. Não tem processo para esse tipo de caso. E já vou te avisando o seguinte: cuidado, porque você vai achar aqui no Instagram gente vendendo EB2, EB3 e dizendo que, não, existe a lei do... Como é que é o nome do negócio? Negócio arbítrio lá? Não é livre-arbítrio, é negócio do arbítrio. Não sei o que é arbítrio. Inventaram aí um negócio de arbítrio singular, assim, entendeu? Inventaram uma coisa, isso foi inventado lá no Brasil, inclusive, por uma firma safada de advocacia do Brasil, entendeu? Que inventou
que você pode fazer a aplicação e o oficial de imigração, se ele for com a sua cara, ele pode resolver te dar o visto de trabalho ou o green card de trabalho, mesmo você estando ilegal todo esse tempo. Isso é mentira. Isso é mentira. Se você tem uma barra de 10 anos por você estar ilegal nos Estados Unidos, essa barra não é removida automaticamente por um processo de trabalho e um oficial de imigração, arbítrio da singularidade, obrigado aí, Graça, arbítrio da singularidade, isso não existe, ok? Então, automaticamente, um oficial de imigração, ele não pode remover essa barra de você, a não ser que seja pedido um perdão, ok? E aí, quem pode pedir perdão? Cônjuge que tenha pelo menos o green card, ou pai ou mãe que tenha pelo menos o green card pode pedir o perdão para você. Então, até poderia haver um processo híbrido se você tem um pai ou uma mãe que, por exemplo, tem um green card, né? Mas se você está ilegal nos Estados Unidos, não tem como fazer um visto de trabalho para você. Não caia nisso aí, é falcatrua, é sacanagem, é pilantragem, isso é vagabundagem. Vagabundagem por quê? Porque só vagabundo que em vez de ir trabalhar, resolve pegar e abusar dos imigrantes, passar informação falsa para poder meter a mão no seu bolso. Isso é coisa de vagabundo. E eu fico bravo com isso. Fica mesmo. Fico mesmo. E uma coisa que a gente passa muito aqui é que as pessoas ligam pra cá, né? E contratou um advogado desse nível e depois, porque foi mais barato alguma coisa, e depois paga 2 vezes, né? E é pior, ainda corre... Pessoal, tem que ter muito cuidado, porque o barato às vezes custa caro pra você, né? E principalmente quando a gente está falando sobre o seu sonho, né? A pessoa vem aqui para a América, a não ser em alguns casos onde a pessoa, o sonho dela não é ficar aqui na América, é apenas, né, faz um dinheirinho, daqui a pouco eu vou embora, né? Antigamente era mais comum, hoje em dia já não é mais tão comum, mas é aquela coisa, se você tem o sonho de ficar na América, de estar na América, você precisa de uma representação decente, honesta, transparente. Eu não sou o único. Ok? Eu te garanto, eu tenho colegas que eu confio. Eu tenho colegas que às vezes, dependendo do tipo de caso, eu mando para eles. Entendeu? Não só por causa de competência, às vezes porque eu não estou podendo lidar com esse caso, por causa de datas ou o que seja, mas o que acontece? Eu tenho outros colegas que são altos profissionais, que são altamente íntegros e tudo mais. Agora, o que tem de picaretagem no meio da imigração é um troço absurdo. Então, primeira coisa, escolha uma pessoa que seja um advogado de imigração com experiência, não alguém que formou ontem. Esses dias eu vi uma pessoa anunciando num jornal brasileiro que era um expert, uma expert em imigração, entendeu? Por outro lado, a pessoa formou faz 1 ano. Como que você formou há 1 ano e você é um expert em imigração? Eu estou há 20 anos em imigração. Eu não tenho coragem de dizer que eu sou um expert em imigração. Entendeu? Porque isso levanta o patamar, o nível de requerimento é muito mais alto. Inclusive, a própria associação de advogados desencoraja advogados se anunciarem como sendo experts em qualquer coisa. Não, eu sou uma pessoa que tem autoconhecimento em certas áreas de imigração, certas áreas do direito, mas eu não sou expert. Entendeu? Isso aí é para outros julgarem, não para mim. Então, muito cuidado. O que acontece? Tá cheio de, como falou aí, ó, o DS Pacheco, Michele Pacheco, tem muito pilantra levando o dinheiro das pessoas, tem muito pilantra enrolando as pessoas, contando histórias, é aquela coisa. Eu falo a verdade. Tem gente que não gosta muito do que eu falo, do meu jeito de falar e coisa assim, mas aqui você na Brack Law, você vai ouvir a verdade. Esses dias um amigo meu, eu gosto de contar causos, você sabe como é que é, né? Então, pega o café, vamos ouvir o caos. Pois é, o caos. Então, contar um caos para vocês. Esse fim de semana, um grande amigo meu, pessoa que eu conheço há 15 anos, ajudei a fazer o green card dele, estou fazendo a cidadania dele, graças a Deus, né? E agora quer fazer uma viagem no Brasil e está pendente a cidadania. Chegou para mim e falou assim, pô, Danilão, aí, fala comigo aí. Cara, é seguro eu ir ao Brasil? Eu falei, pode ir ao Brasil. Pô, mas a gente ouve aí que não sei o que estão parando gente com green card. Eu disse assim, opa, peraí. Não da Brack Law. Não estão parando gente com green card da Brack Law. Porque aqui na Brack Law a gente faz a coisa da maneira certa. E eu falei para ele, assim, meu irmão, eu conheço o seu caso de cima a baixo. Eu conheço o seu caso melhor do que você conhece o seu caso. E eu posso te garantir que o seu caso não tem nenhuma abertura para eles questionarem o seu green card.
Não tem falsidade, não tem documento falso, não tem informação falsa, não tem informação escondida, não tem nenhum fato intencionalmente omitido, não tem nada. Seu caso é 100%. Para eles te parar e te dar problema, é só se tem alguma coisa que eu não estou sabendo aí. Fora isso, você está tranquilo. Você fez com a Braclaw, você está tranquilo. Então, é aquela coisa. É a diferença. E eles falam, pô, brigadão, cara. Pô, agora eu fiquei em paz. Eu digo, não, você pode ir em paz. Entendeu? Principalmente porque eu sei, é cliente meu. Então, se der problema, adivinha quem vai receber a ligação 3 horas da manhã, né? E eu acho que eu não vou poder fazer que nem a Hillary Clinton e não atender até às 7, né? Não tem essa opção, né? Não tem essa opção, não. Eu tenho que atender. Vamos do Gustavo, ele mandou aqui a pergunta dele de novo. Tenho 4 entradas e a última vez que saí foi em 2010. Não me pediram o I-94. Nunca fiz o fingerprint. Estou com visto e vou com a minha mãe que tem green card. Eles teriam como saber o tempo que eu fiquei aí? Ter como saber, yes. Vão saber, situação diferente. Eu sempre uso o mesmo exemplo, então quem já me ouviu, me dá um segundinho, porque você vai ouvir a mesma história sempre. Eu vou te perguntar o seguinte, você conseguiria me falar, nesse momento, imediatamente, você conseguiria me falar exatamente quanto de dinheiro tem na sua conta corrente no banco? Dólar e centavo, até o centavo, exatamente quanto que tem, sem olhar. Você não tem, certo? Por quê? Porque varia aqui, entrou um cheque, entrou uma transação, não sei o quê, papapá. Quer dizer, eu chequei hoje de manhã, mas agora provavelmente o balanço já é diferente, o saldo é diferente. Essa é a diferença de ter conhecimento e ter acesso, ok? Então é o seguinte, você não tem conhecimento de quanto você tem exatamente na sua conta de banco agora, mas você tem acesso. Em 2 minutos você entra no aplicativo, abre lá, faz o login, pum, você vê exatamente. Então você pode entrar na sua conta de banco e me dizer quanto que você tem na conta de banco, mas você não está com aquilo na sua frente. A imigração é mais ou menos assim. A imigração tem acesso, entendeu? Para poder descobrir quando que você entrou, quando que você saiu. Agora, se eles vão acessar, se eles vão buscar essa informação, aí eu não tenho como te dizer. Foi isso? foi tão exato essa? Essa aí foi mais Mas exata. é isso, acho que o pessoal se animou hoje, foram bastante perguntas, talvez Legal, a gente, bastante algumas gente aqui, não foram, mas né? a gente tentou responder todas. Quem eu não dei bom dia, bom dia. Uma galera elogiando aqui pelas lives, que está sendo muito esclarecedora. Legal. Que realmente tem ajudado muito, e principalmente porque você sempre traz a verdade e não o pânico para a imigração aqui. Amém, galera. amém. Pessoal, a última coisa que eu gostaria de falar é sobre o que está acontecendo na Flórida, ok? A gente vê vídeos, né? A gente vê vídeos. Às vezes eu tô um tempo aí, tô no carro, tô esperando uma corte, o que seja, às vezes eu tô olhando aí, pá, o pessoal manda muito vídeo, né? Pastor Geraldo, lá de Worcester, manda vídeo pra caramba pra mim, o que tá acontecendo, coisa assim. Né? Então, um abração lá pro pastor Geraldo, homem de Deus. E o que acontece? A gente vê vídeos, mas esses vídeos nem sempre eles mostram todo o cenário. Eles mostram acontecimentos específicos. Então, eu passar na highway e ver 2 ou 3 carros de polícia, não quer dizer nada. Eu passar na highway e ver 1 ou 2 carros do ICE, ou meia dúzia de carros do ICE parando uma van, não quer dizer nada. Entendeu? Eu cheguei aqui foi terça-feira, eu acho que foi? Acho que foi terça-feira. Terça-feira eu cheguei aqui no escritório de Lowell, tô aqui no escritório de Lowell, falou? E eu cheguei aqui no escritório de Lowell e uma das minhas assistentes pegou e logo que eu cheguei falou assim, ô, boss, eu vi, acabei de ver 2 oficiais do ICE ali num posto de gasolina aqui em Lowell, falou onde que era e tudo, papapá. Eu disse assim, tem certeza? Ela disse assim, tinha todo jeito de ser ICE. Ela falou assim, o jeito que eles estavam vestidos, o jeito que ela me descreveu e realmente, provavelmente eram agentes do ICE. Isso quer dizer que a ICE está em Lowell inteira e, obviamente, mais tarde, durante o dia, começamos a receber mensagem de todo mundo, porque aí começou a passar, alguém que fez o vídeo ou tirou uma foto lá, começou a passar, o ICE está em Lowell, o ICE está em Lowell, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí o ICE realmente fez uma ação aqui, prendeu uma pessoa. Uma pessoa foi presa na terça-feira.
Mas aquele incidente, primeiro de ter visto o ICE, mais tarde alguém filmou o ICE prendendo uma pessoa, certo? Aquele incidente foi passado para a comunidade como se literalmente eles estivessem em todo lugar. Como se a maioria da sociedade fosse agente do ICE. Entendeu? Pessoal, eu conversei diretamente, eu posso dizer só o que eu testemunho, ok? Eu conversei com 2 oficiais do ICE que eu conheço há muitos anos, muitos anos, ok? Oficiais do ICE, há umas 3 semanas atrás. Me garantiram de pé junto, na minha frente, olhando nos olhos. Me garantiram, como diria o pastor Sila, olhando dentro do olho, né? Me garantiram que a ordem deles é de ir atrás de pessoas que são procuradas pela justiça, que têm problemas criminais, ok? Então, aí o fulano foi preso, mas não tem problema nenhum. Eu não sei. O fulano foi preso porque eles estavam procurando outra pessoa. Meu, aí deu azar de estar no lugar errado na hora errada. Entendeu? Então, tipo assim, eles fazem ações específicas. Olha só, ontem estava na Andover Street, prenderam a mulher de um irmão da nossa igreja que não tinha carteira. Pois é, isso é o que a gente sabe. Mas eu te pergunto, e com todo respeito e candor, né, que infelizmente essa pessoa foi detida, isso dói muito pra gente, talvez uma mãe de família, né, irmã da igreja e tudo, mas aí eu te pergunto, prenderam uma pessoa? Não prenderam 10 mil pessoas em Lowell? Não perderam 30 mil pessoas em Lowell? Não perderam 50 mil pessoas em Lowell? Entendeu? Quer dizer, nós estamos ainda vendo ações individuais, específicas. O ICE está indo e prendendo uma pessoa, 2 pessoas, ok? Eu assisti uma reportagem na Fox ontem de manhã. A Fox estava junto com alguns oficiais do ICE na Flórida e eles foram fazer umas ações na estrada junto com a Polícia Estadual, que começou às 5 da manhã. Eles ficaram de 5 da manhã até às 7 da manhã. Não, os policiais não pararam ninguém a esmo. Os policiais pararam pessoas que estavam cometendo alguma infração da estrada. Então, por exemplo, passou uma van e a van estava em alta velocidade. Os policiais pararam. Aí, quando for checar a van, tinha 11 imigrantes dentro da van. Prenderam os 11 imigrantes. As ações foram de 5 às 7 da manhã. Às 7 horas da manhã, eles pegaram as coisas e foram embora e falaram para... Eles não tinham mais onde colocar. Eles prenderam 30 imigrantes. E aí eles não tinham mais onde colocar imigrantes. Então eles não podiam prender mais ninguém. Entendeu? Não, uma infelicidade terrível para esses 30 imigrantes que foram presos. Mas ao mesmo tempo, mostra aquilo que eu sempre falei desde o começo. Os Estados Unidos têm espaço limitado. Eles têm limites de quantas pessoas eles podem prender. Agora... A mídia jogando gasolina nesse fogo e toda vez que eles prendem uma pessoa fazendo transparecer como se eles estivessem prendendo 50 mil, isso faz o trabalho do governo, que é colocar ansiedade e medo nas pessoas e causar talvez um certo número de pessoas que se autodeportem, que é mais fácil ainda para eles. Você sabe por quê? Porque a gente falou aí, a moça postou sobre a irmã que foi presa na Andover Street. Ela tem direitos. Ela tem direitos. Se ela nunca teve uma corte de imigração, o ICE não pode deportar ela sem haver uma ordem do juiz. Ela vai ter direito de ir na frente de um juiz de imigração. Ela tem direito de pedir uma fiança, né? O caso de cada um é diferente. Mas precisamos entender que os imigrantes têm direitos, ok? Não pense que apenas porque o ICE prendeu a pessoa, acabou a vida da pessoa. Não. Eu falei para vocês, eu já legalizei muitas pessoas que eu conheci na cadeia. Eu legalizei pessoas que estavam presas. Eu já tive pessoas com ordem de deportação, que hoje são cidadãos americanos, né? No dia do jogo que o Brasil perdeu de 7-1, eu não assisti aquela coisa horrível,
porque na realidade eu tive uma ligação de emergência porque um juiz tinha aprovado a minha petição para libertar um imigrante que estava preso há 6 anos, certo? 6 anos ele estava preso, acusado de um crime que ele não cometeu, e naquele dia eu tinha sido chamado pela corte porque o juiz estava considerando o meu pedido de habeas corpus dele. Eu tive que correr para a corte de Salem, comparecer na frente do juiz, e enquanto o Brasil levava 7-1, eu saía da corte com um pai de família que estava 6 anos na prisão, que eu conheci dentro da prisão, certo? Então, não pense que porque a pessoa é presa, acabou. Não, a pessoa tem os seus direitos. Procure um bom advogado, procure uma boa representação de imigração, alguém com experiência, alguém que vai agir na verdade, vai fazer a coisa do jeito certo. E lembrando, o lugar para disputar é em corte, não é no meio da rua. Então, muito cuidado por aí. Falou? Um abraço, Deus abençoe todos. A gente passou demais da hora aqui. A Cris já está até furiosa comigo, porque é ela que faz os cortes depois, e ela sabe que vai ter corte pra caramba. Espero que esteja com a mão do churrasco, né? Então, Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe o fim de semana de vocês. Que estejam protegidos na graça de Deus. Esse fim de semana é Dia das Mães, né? Então, primeiro, um beijo, um abraço muito grande para minha mãe, Dona Tana Brack. Um beijo, um abraço para todas as mães da família Brack, principalmente para minha patroa, que é uma super mãe para os meus meninos, né? Uma mulher muito abençoada. Você sabe que a minha esposa é tão abençoada que ela escolheu casar bem, né? A minha esposa, eu vou falar um negócio, a gente tem que dar os parabéns porque ela casou muito bem, entendeu? Então eu dou os parabéns sempre pra mim. Eu dou muitos parabéns para minha esposa porque ela casou bem, entendeu? Então, e meus meninos têm que dar glória a Deus que eles têm uma mãe igual àquela mãe. Então, um feliz Dia das Mães adiantado para todas as mães, que Deus abençoe todos vocês, guarde vocês, tamo junto. Não esqueça de baixar o aplicativo da Braclaw. Não esqueça de marcar a gente aqui, dar o like, entendeu? E passar esse vídeo para os seus amigos, ok? Vamos ter confiança, porque eu não vou cansar de dizer. Se Deus te trouxe aqui e quer você aqui, nem o Trump tira. Por outro lado, se Deus não quer você aqui, aí você está resistindo à toa. Um abraço. Tchau, tchau. Lá vamos no coraçãozinho. Funciona não, essa porcaria não funciona não. Aqui, eu faço isso aqui, ele funciona. Não funciona também. Tchau pra vocês.